Nas outras lições passadas, a gente abordou a lição 4, 5 e 6, e hoje a gente vai abordar a lição 7, 8, 9 e 10. Então, cada tópico dessas lições vão falar sobre algo específico. Então, da lição 7 até 10, a lição 7 vai falar sobre a unidade, a receita que nos faz vencer as adversidades da vida. A lição 8, a fidelidade e o temor, características que geram confiança. Lição 9, alegria e gratidão ao Senhor resultam na palavra de Deus. E a 10, o arrependimento, aspectos indispensáveis para uma nova vida. Então a gente vai pautar essa lição hoje com base continuando na história de Neemias. E vai prosseguir então sobre depois a construção do templo. A gente viu nas lições passadas que teve uma construção no início, como ocasionou toda a destruição de Jerusalém, toda a destruição do muro. Depois, na lição 2, a gente viu falando sobre o chamado, que começou então Neemias ser levantado como aquele que iria reconstruir a muralha, e agora começa uma nova etapa. Nessa etapa 3 agora vai ser uma etapa em que as muralhas já estão construídas, então vai ser um novo começo. E como todo novo começo, é necessário ter uma nova mentalidade, uma nova atitude diante das situações. Então, eles reconstruíram as suas casas, reconstruíram a muralha, só que agora eles necessitam, então, reconstruir o seu interior. E isso é o mais importante dentro de uma caminhada cristã, porque se a gente constrói o nosso exterior, ou seja, tudo aquilo que está ao nosso redor, mas se a gente não constrói o nosso interior durante uma conversão, acaba de nada vai valer. A gente pode, muitas das vezes, passar, conforme eu falei muitas das vezes aqui nos ensinos, anos dentro de uma igreja, mas se a gente não reconstruir o nosso interior, a gente sempre vai achar uma desculpa para alguma coisa nas nossas vidas. E aqui então, a gente vê que quando estava corrompido, Esdras saiu um pouco de cena. Então começou a entrar Neemias e ele reconstruiu toda essa muralha de Jerusalém. E depois então, agora no finalzinho, tudo construído, faltava apenas os portões daquela muralha. E Esdras novamente entra na história para poder, de certa forma, deixar o povo mais espiritual, porque o povo havia construído, mas mesmo assim faltava algo dentro, que faltava algo no meio daquelas pessoas que era a presença de Deus. Então, agora Esdras entra novamente na história. Então, os irmãos que tiver a Bíblia, abra em Neemias, que a gente vai falar do capítulo 7, 8 e 9. Neemias, capítulo 7. Tem como título: Neemias estabelece guardas e faz uma relação dos que primeiro vieram a Jerusalém. Neemias 7:1. Sucedeu mais que depois que o muro fora edificado, eu levantei as portas, e foram estabelecidas os porteiros, e os cantores e os levitas. E eu nomeei Anani, meu irmão, e Ananias, maioral da fortaleza, sobre Jerusalém, porque era homem fiel e temente a Deus, mais do que muitos. E disse-lhes: não se abram as portas de Jerusalém até que o sol aqueça, e enquanto assistirem ali, fechem as portas, e vós trancai e ponham os guardas dos maiores de Jerusalém, cada um a sua guarda, e cada um diante da sua casa. E era cidade larga de espaço e grande, porém pouco povo havia dentro daquela cidade, e ainda as casas não estavam edificadas. Então o meu Deus me pôs no coração que ajuntasse os nobres e os magistrados e o povo para registrar as genealogias. E eu achei o livro da genealogia dos que subiram primeiro, e assim achei escrito nele: estes são os filhos da província que subiram do cativeiro, os transportadores que transportara Nabucodonosor, rei da Babilônia, e voltaram para Jerusalém, para Judá, cada um para a sua cidade. E aqui no decorrer do versículo 7 até o versículo 63, mais ou menos, vai falar de todo esse povo que estava lá em Jerusalém. E aqui fala então que Nabucodonosor levou esse povo cativeiro.
Então, todo aquele povo que pertencia àquela cidade havia ido embora. Embora eles tivessem construído toda aquela cidade, mas faltava muitas pessoas para preencher aquela cidade. Tinha-se espaço, tinha-se lugar, tinha até mesmo possibilidade de fazer casas, mas tinha poucas pessoas naquele lugar. Então, naquele momento, Neemias, já governando aquele lugar, ele começa a pegar no livro de registros, como se fosse hoje o nosso livro que tem lá no cartório. Se a gente for lá no cartório, a gente vai ver que tem nome de pessoas desde o início dessa cidade, desde a construção, desde a primeira pessoa. Então, lá foi assim também, ele buscou a genealogia e conseguiu encontrar diversas outras pessoas que estavam fora de Jerusalém. Ele traz todas essas pessoas novamente para preencher e para novamente povoar Jerusalém e toda aquela cidade ao redor. E no versículo 63 em diante, vai dizendo: E dos sacerdotes dos filhos de Rabaías, os filhos de Cós, os filhos de Barzilai, que tomaram uma mulher das filhas de Barzilai, e chamou o nome delas. 64. Estes buscaram o seu registro, querendo contar a sua geração, porém não se achou, pelo que como os imundos foram excluídos do sacerdócio. E o Trisata lhes disse que não comessem das coisas sagradas até que se apresentasse um sacerdote, com Urim e Tumim. Toda a congregação junta foi de 42.367, afora os seus servos e suas servas, que foram 7.337, e tinha 245 cantores e cantoras, e os seus cavalos 736, e os seus mulos 245. E vai prosseguindo aqui até chegar no versículo 73. E habitaram os sacerdotes, os levitas, e os porteiros, e os cantores, e alguns do povo, e os netineus, e todo Israel nas suas cidades. Então, após a volta de todo aquele povo, eles começaram a habitar ali novamente. E com eles vieram um pouquinho mais de 40 e poucas mil pessoas. E novamente eles habitam aquela cidade novamente e repovoam aquele lugar. E aqui entrando no capítulo 8, fala de Esdras lê a lei diante do povo. Vai dizendo assim: E chegado o 7º mês, e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se juntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba que trouxesse um livro da lei de Moisés que o Senhor tinha ordenado a Israel. E Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, assim que homens como de mulheres e de todos os sábios, para ouvirem no primeiro dia do 7º mês. E leu a lei diante da praça que está diante da porta das águas, desde a alva até o meio-dia, perante os homens e mulheres e sábios, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. Esdras, o escriba, estava sobre o púlpito de madeira, que fizeram para aquele fim, e estavam em pé junto a ele, a sua mão direita, Matitias e Semá, e Ananias e Urias, Euquias, Azias, e a sua mão esquerda, Pedaías, Misael, Malquias, Azum, Rasbanada, Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, Amém, Amém, louvando as mãos, inclinando-se e adorando ao Senhor com o rosto em terra. E Jesuá e Bani, Serebias, Jamim, Acube, Sabetei, Odias, Maaseis, Quelita, Azarias e Jazabade e Hanã, Pelanias e os levitas ensinavam o povo a lei, e o povo estavam no seu posto. E leram o livro da lei de Moisés e declararam, explicando o sentido, fazendo que lendo se entendesse. E Neemias, que era de Tirassate, e o sacerdote Esdras e o escriba dos levitas que ensinavam o povo, disseram a todo o povo, este dia é consagrado do Senhor, vosso Deus,
porque não nos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo a palavra da lei. Disse-lhe mais: ide, comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque esse dia é santo, por isso não vos entristeçais. Então todo o povo se foi comer e beber e enviar porções e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhe fizeram saber. Então a gente vai ver ali, vai falar sobre esse milagre invisível da reconstrução de Neemias. Então, conforme falei, teve-se a construção da muralha e depois teve que ter então uma construção interior das pessoas. Porque o que mais a gente vê hoje em dia são pessoas que elas são construídas por fora, mas elas não são construídas por dentro. São pessoas que, por mais que elas estejam dentro de uma igreja, por mais que elas conheçam toda uma verdade, mas mesmo assim elas decidem não acreditar nessa verdade. Elas preferem acreditar em ilusões e preferem não se atentar inteiramente à palavra de Deus. A gente vê que no caso de Esdras foi completamente diferente. Aquele povo, eles reconheceram que eles estavam errados dentro deles. Eles reconheceram primeiramente que eles estavam errados externamente, seus pecados, suas falhas, e depois de toda essa construção, eles começaram a reconhecer que eles precisavam inteiramente de Deus. E por isso, então, eles começam a pedir para que Esdras viesse trazer a lei de Moisés e viesse ensiná-los novamente. Então, o que quer dizer, o que quer nos mostrar isso? O povo, eles estavam sedentos da palavra. Eles não queriam apenas o culto, eles não queriam apenas um movimento, eles queriam a palavra genuína de Deus. Eles queriam entender genuinamente o que Deus esperava deles e o que a palavra iria falar para o coração deles. Tanto que no decorrer dos versículos a gente vai ver que eles ouvem a lei através de Esdras, e todos os levitas que vão explicando a lei depois para eles começam a chorar desesperadamente. Por que é esse choro? Esse choro não é um choro de remorso, daquela pessoa que está com remorso de alguma coisa que aconteceu na vida dela, mas é um choro de arrependimento. É um choro de uma pessoa que ela sabe genuinamente que ela estava errada e que ela precisa voltar novamente àquilo que Deus tinha estabelecido para ela. Então o povo começa a reconhecer que eles são dependentes de Deus e começa a clamar pela lei.